Se você vai participar do Exame Nacional de Acesso do Mestrado Prof. EPT, é muito importante que você esteja atento à forma que será cobrada a pontuação no processo seletivo. As questões, elas valem um determinado ponto e a partir de cada erro também será descontada aí uma pontuação. Então, para nós entendermos como funciona essa pontuação da prova, vamos recorrer ao edital e vamos entender as regras do jogo. Eu sou Paulo César e estou aqui te acompanhando durante essa jornada de estudos para o mestrado Prof. EPT, para que você consiga aí a sua tão sonhada aprovação. Lá no edital, lá no ponto 7, quando nós vemos sobre a parte da correção do exame, diz que a responsabilidade pela correção do Exame Nacional de Acesso é da Comissão Nacional do Exame, em conjunto com a comissão acadêmica local de cada instituição na qual o candidato concorre, tá? E o ponto 7.2 diz que, para cada questão da prova objetiva, ou seja, a prova de marcar, será atribuído 2 pontos se a resposta assinalada estiver correta. E caso você deixe em branco, será pontuado 0, né? Caso não tenha sido assinalada nenhuma resposta ou mais de uma resposta na mesma questão. Vamos supor que você marque 2 itens. No caso, deveria marcar apenas um. Mas caso você marque 2, não vai ser considerada uma questão errada, mas sim uma questão em branco. E caso você perca uma questão, caso você erre, você vai perder aí 0,66. Então o edital nos traz aí uma fórmula, tá? Essa fórmula é trazida da seguinte maneira: a nota final da prova objetiva, ela será obtida através do seguinte cálculo: 2 vezes o número total de respostas corretas, subtraído 0,66 vezes o número total de respostas erradas. Paulo, mas isso parece muito complicado, essa fórmula mirabolante. Então, eu trouxe aqui, tá, alguns exemplos para que você possa entender. Vamos imaginar que uma questão certa vale 2 pontos. 2 questões certas valem 4 pontos. 20 questões certas valerão aí 40 pontos, porque é isso que a fórmula diz, que a nota final será 2 vezes o número de questão correta. Então, quando você estiver fazendo lá a sua correção junto comigo, às 21 horas do horário de Brasília, no domingo, dia 25 de fevereiro, você vai pegar todas as suas questões corretas e vai multiplicar por 2. A outra parte da fórmula diz que você precisa multiplicar 0,66 vezes o número de respostas erradas. Então, uma questão errada, você perderá 0,66 pontos. E se errar 2 questões, você perderá 1,32 pontos. E se errar 20 questões, você vai perder aí 13,2 pontos, tá bom? E aí eu trouxe aqui 2 exemplos para que nós consigamos entender a partir de 2 exemplos de questões certas e questões erradas. Mas antes, eu queria pontuar aqui, tá, que a nota final, ela poderá sim ter um valor negativo. Caso, depois de toda essa fórmula, pegando as questões corretas, pegando as questões erradas, subtraindo, é possível que tenha uma pontuação negativa? Sim, o edital traz que sim. Outro ponto é que, em caso de empate entre os candidatos lá na nota final, o primeiro critério de desempate será o maior número de respostas corretas obtido pelo candidato. O fato de 2 candidatos terem a mesma pontuação ao final, terem a mesma nota final, não significa que eles acertaram o mesmo número de questões, porque você viu que a partir da combinação de respostas corretas, questões em branco e questões erradas, é possível ter uma variedade enorme de pontuação. E caso 2 candidatos empatem nessa pontuação, quem acertou o maior número de questões será aí o líder, né, neste desempate. Outro ponto importante: caso
persista o empate, como é que desempatarão esses candidatos? Será classificado o candidato que tiver a idade mais elevada, declarada lá no ato da inscrição, quando você se inscreveu, lá na área do candidato, lá naquele período da inscrição no processo. Caso a nota persista, o que vai ser muito raro, tendo em vista que agora a prova vai até 100 pontos. Caso ainda assim persista esse empate, quem tiver a idade mais elevada vai levar a vantagem aí, tá? E os pedidos de revisão das notas poderão ser realizados conforme o cronograma, que foi disponibilizado no seu sistema de inscrição, na sua área do candidato também. E o candidato que, após as fases de recursos, obtiverem como nota final um valor igual ou inferior a 30 pontos, serão eliminados do processo seletivo. Isso mesmo. Diferente dos outros processos seletivos, agora existe uma nota de corte. Caso você faça 30 pontos ou menos, infelizmente, você estará eliminado. Vamos lá. Vamos imaginar que nós temos o candidato A. O candidato A, ele acertou 30 questões. Ele foi lá, respondeu, foi com muita vontade, 30 questões corretas. Conferiu o gabarito e tem certeza. Acertou as 30 questões. Só que esse mesmo candidato deixou 10 questões em branco e acabou errando 10 questões. Ao total, 50 questões, tá? Esse candidato, como ele acertou 30 questões, ele fez aí 60 pontos. Paulo, então esses 60 pontos é a nota final dele? Na verdade, não. Ainda precisa ser levado em consideração as questões em branco, que não vai influenciar, porque lembra, toda questão em branco ou questão que o candidato marca 2 itens não vai pontuar. E se o candidato errou 10 questões, ele vai perder 6,6 pontos. Como assim? Vamos imaginar o seguinte cálculo utilizando aquela fórmula que foi disponibilizada no edital. A nota final será 2 vezes o número de questões corretas, ou seja, 2 vezes 30, menos 0,66 vezes o número de questões erradas. Lembra que ele errou 10 questões? Então, multiplica 10 por 0,66. Como é que será essa nota final? 60, que é o número de questões corretas multiplicada por 2, menos 6,6, que é 0,66 vezes o número de questões erradas, que no caso foi 10. 60 menos 6,6 dá 53,4. Isso significa que mesmo que esse candidato tenha acertado 30 questões e mesmo que ele tenha pontuado aí 60 pontos, depois da subtração das questões erradas, ele terá como nota final 53,4. E caso o outro candidato tenha também 53,4, será levado em consideração o primeiro critério de desempate. Você lembra qual é? É quem tem o maior número de questões corretas. No caso do candidato A, ele fez aí 30 questões corretas. Caso ele tenha acertado mais questões que o outro candidato concorrente, ele vai assumir a vaga, ou pelo menos vai ficar numa classificação à frente. Agora vamos imaginar o candidato B. O candidato B, ele já não foi nada bem. Ele acertou o quê? Ele acertou 12 questões. Como ele acertou 12 questões, ele fez aí 24 pontos, porque lembra, 12 vezes 2 dá 24. Esse candidato, ele não deixou nenhuma questão em branco. Mas, em compensação, ele errou as 38 questões restantes. E aí, será que ele foi bem ou será que ele foi mal? Ele não foi nada bem, né? Por quê? Porque a nota final vai multiplicar o número de questões corretas para trazer a pontuação, mas vai multiplicar as questões erradas por 0,66 para subtrair das questões corretas. Nesse caso, a pontuação dele deu 24 e foi subtraído 25,8. A subtração, o desconto,
foi muito maior, um pouco maior, na verdade, do que a própria pontuação das questões corretas. Esse candidato B, mesmo que ele tenha acertado 12 questões, ele ficou, gente, de 0 a 100 com uma nota negativa. Por quê? Porque ele errou muitas questões e quanto mais questões você erra, maior será a pontuação a ser descontada aí do seu resultado final. E aí vem aquela bela pergunta que eu vou responder daqui a pouquinho. Paulo, então é melhor eu chutar, ou seja, marcar aleatoriamente, mesmo sem saber a resposta, ou é melhor eu deixar em branco? Vou te responder até o final desse vídeo, tá bom? Mas antes, eu queria trazer para você que o Exame Nacional de Acesso ele é composto por 50 questões. Dessas 50 questões, os textos eles são apresentados nas questões de ordem aleatória. A primeira questão pode ser sobre o texto 1, a segunda questão pode ser sobre o texto 9, a questão 3 pode ser sobre o texto 7. Os textos eles são dispostos em uma ordem totalmente aleatória, sem nenhuma organização. E isso é proposital por parte do programa, por parte do processo seletivo, tá? Outra dúvida bastante comum é se 30 questões podem cair sobre um mesmo texto. E na verdade não. Toda a prova ela é organizada de uma forma proporcional para cobrar 5 questões sobre cada uma das obras. Lembrando que no dia 25 de fevereiro, domingo, às 21 horas, horário de Brasília, nós teremos a nossa correção ao vivo. E caso você esteja em deslocamento, você esteja viajando, aproveita para acompanhar no dia seguinte ou quando você chegar no seu local de destino e confere o gabarito para saber se você acertou, se você errou e você vai precisar aplicar toda essa fórmula que nós utilizamos aqui para chegar aí ao seu resultado final. E se você tiver uma dúvida em alguma questão, é melhor deixar em branco? É melhor passar adiante? Ou é melhor chutar a questão? Marca qualquer uma, tenta a sorte. É importante lembrar, tá? E aqui eu trago um alerta para você, que tudo que eu vou falar a partir de agora nesse vídeo não é em caráter de sugestão. São algumas reflexões e você deve obrigatoriamente ponderar se faz sentido ou não. Você pode concordar, você pode discordar. É muito importante entender que essa estratégia que eu vou apresentar agora, ela é muito individual e toda a responsabilidade da sua pontuação é sua, tá bom? Combinado? Então vamos lá. Vamos imaginar o seguinte, que se um candidato ele deixa mais de 5 questões em branco, a pontuação dele já fica comprometida. Por quê? Porque vários outros concorrentes, vários outros candidatos possivelmente não deixarão esse número de questões em branco, até mesmo chutarão com o risco de acertar. Então você, quando deixa mais de 5 questões em branco, você já começa a ficar vulnerável. Outros candidatos já começam a ter uma vantagem competitiva com relação a você. Então é preciso ponderar estatisticamente a sua chance de acerto. Como assim, Paulo? Eu não sou muito bom de estatística. Calma, é muito simples e repito, você vai ponderar se faz sentido você deixar em branco ou se vale a pena chutar. Mas eu trouxe aqui um método bem simples que pode te ajudar nessa decisão. Lembrando que a pontuação máxima da prova são 100 pontos. Isso abre margem, uma escala de 0 a 100, para que candidatos de mais diferentes modos de estudo, maturidade com relação ao conteúdo, tirem pontuações totalmente diferentes. E o seu objetivo é tirar a pontuação mais alta possível. Não esqueça disso. A sua maior meta é alcançar a maior pontuação possível. Isso é possível? Sim. No último processo seletivo, eu tive alguns alunos que alcançaram a pontuação máxima, que no processo seletivo anterior era 50 pontos, agora será 100. O que é que você vai fazer? Vamos imaginar que você chegou lá
em uma questão. Você leu a questão, você leu o comando da questão, você leu os itens que são colocados lá para você marcar, e aí você percebeu que não faz a menor ideia. Você observou, você olhou, você releu, você não faz a menor ideia. Pode ser tanto o item A, pode ser tanto o item B, pode ser tanto o item C, você não faz a menor ideia. Nesse caso, você pode colocar um grande asterisco, um grande, tá? Não vai colocar um asterisco pequenininho para você não se enganar depois. Você vai colocar um asterisco enorme, por quê? Porque antes de marcar o seu cartão resposta, você vai voltar para essa questão. Então é muito importante que você sinalize. Você pode circular, você pode fazer um X bem grande. O importante é que você sinalize de alguma maneira para que você possa voltar para essa questão. Por quê? Porque de começo você de fato vai deixar em branco. Mas até o final da prova, você pode chegar à conclusão que você deixaria muitas questões em branco. Então, tá na hora de quê? De chutar. Se você não faz a menor ideia de qual é a resposta, qualquer uma delas poderia estar certa, de fato você deixa ela em branco. Pode deixar ela em branco, passa para a próxima. Depois, quando você voltar, talvez você até tenha uma resposta. Talvez a resposta dessa questão tenha indícios em outra questão, em outro item de uma questão. Talvez traga-lhe uma resposta que é o que você faltava para lembrar. Mas, se você não faz a menor ideia, deixe em branco. Só que vai acontecer um fato muito curioso durante a sua prova. Quando você estiver fazendo o exame, você vai se deparar com algumas questões em que você vai conseguir eliminar alguns itens vão parecer absolutamente improváveis, às vezes não faz o menor sentido, e você sabe que não é o item C, você sabe que não é o item D, isso está muito óbvio, está muito na cara para você. Entretanto, você está em muita dúvida se é o item A, por exemplo, ou o item B. Às vezes é a mudança de uma palavra, às vezes é o nome de um autor, às vezes é a explicação de um conceito. Você não sabe, mas você está em dúvida em apenas 2 itens. Nesse caso, vale mais a pena chutar ou vale mais a pena deixar em branco? Nesse caso, dependendo do contexto geral da sua prova, dependendo do contexto de quantas questões em branco você vai deixar, vale a pena chutar. Entre o item A e o item B, você vai ter aí 50% de chance de acerto. Lembra que eu falei que é uma estratégia que você precisa levar em consideração, inclusive estatisticamente, porque na questão anterior, que eu não sabia nenhuma das opções, caso eu chute o item B, de fato, eu tenho 25% de chance de acertar. Entretanto, eu tenho 75% de chance de errar. E cada desconto na sua prova, infelizmente, te deixa um pouco mais distante da pontuação que você quer alcançar. Então, tá em dúvida entre 2 questões? Chuta! Porque é melhor do que você deixar em branco. Em alguns momentos, você vai sentir que é melhor você ser um pouco mais ousado, tentar chutar, tentar acertar de uma forma aleatória, caso você esteja em dúvida entre 2 questões, do que deixar em branco, porque aí, de fato, é certeza que você não vai acertar. Em compensação, a sua pontuação será 0. Só que outros candidatos ou vão acertar ou vão deixar alguma questão marcada e ele pode acabar acertando e ficando na sua frente. Paulo, então, na sua opinião, é melhor sair chutando tudo em vez de deixar em branco? Não, como eu disse, se você está absolutamente em dúvida em uma questão, deixa ela em branco, tá? Se não ultrapassar 5 questões... Paulo, de onde você tirou esse número? Olha, baseado nas provas anteriores, candidatos que deixaram mais de 5 questões em branco, eles basicamente já perderam muito da vantagem competitiva, eles já ficaram muito atrás de outros candidatos que tiraram uma pontuação melhor, porque vamos imaginar, você deixa 5 questões em branco ou mais,
Você ainda tem que levar em consideração as questões que você de repente pode errar. Isso vai te distanciar ainda mais, tá? Então, se você ficaria distante deixando as questões em branco, então é melhor chutar e pelo menos ter alguma chance de ter uma pontuação melhor. E você, conta aí pra mim qual será a sua estratégia na hora de marcar as questões, se você vai deixar em branco, se você vai chutar tudo. Cada candidato pode ter a sua estratégia individual. Você precisa fazer aquilo que te deixa mais confortável durante a prova, aquilo que te deixa com espírito mais descansado, mais relaxado. Por quê? Porque tanto durante a prova como depois da prova, acaba tendo aquele sentimento de angústia, uma certa aflição, você sabe que de repente poderia ter lembrado uma questão, de repente você lembra a questão correta depois você percebe que caiu só numa casquinha de banana. O importante é que você saia da prova tranquilo. Faça a sua parte, faça a prova com calma. Não tem nenhuma vantagem em ser o primeiro a terminar a prova. Se você for um dos 3 últimos a terminar, tudo bem, tá? Eu sei que você precisa pegar a sua condução para voltar para casa. Eu sei que alguns de vocês vão precisar voltar a tempo do expediente, mas tira essa tarde para se dedicar para a sua aprovação. Essa prova, ela nada mais é do que um instrumento para a realização do seu sonho de fazer aí o seu mestrado, tá? Se ficar alguma dúvida, comenta logo abaixo desse vídeo. Te desejo uma excelente prova. Não esquece de chegar cedo no local de prova. Existe um prazo mínimo. Observa aí no seu horário local qual será o horário da sua prova. Lembrando que a prova começa às 14 horas, horário de Brasília. Por isso, você que é do Amazonas, você que é do Acre, observa muito bem qual é o horário que será o fechamento dos portões na instituição que você vai participar, tá? Um grande abraço para você e te vejo aí na nossa correção do exame